E o título da minha mensagem que o Senhor me deu é Na Verdade, a Liberdade. Jesus, ele estava reunido com os seus discípulos e Jesus faz duas perguntas a seus discípulos. A primeira pergunta é a seguinte: quem os outros dizem que eu sou? E ali os discípulos reunidos com ele diz assim: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista, e outros ali dizem, não, Jesus é simplesmente um dos profetas. Mas daí Jesus vem com a segunda pergunta, e ele pergunta de novo para os discípulos, que é aqueles que o seguem, que é aqueles que ouvem a sua palavra e estão com ele. E os discípulos, ele pergunta assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Olha lá, está em Mateus 16:15. Já em Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, se você puder e quiser, vamos repetir assim comigo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, Jesus disse a Simão Pedro, ele diz assim: que privilégio que você tem, porque isso foi revelado através do Pai. Então hoje nós temos a revelação através de Jesus Cristo. Cristo foi revelado a nós, e nós temos o privilégio disso. Queridos, nós devemos, da mesma forma, experimentar as revelações de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando não mais de Jesus Cristo que morreu, mas sim de Jesus Cristo que ressuscitou, que Jesus Cristo que foi assunto aos céus e vivo está. Hoje nós nos alegramos, por quê? Porque o reino de Deus veio a nós. Jesus Cristo ressuscitou e veio a nós. E assim é hoje. As coisas de Deus, queridos, a própria palavra diz que são boas, perfeitas e agradáveis. Nós sabemos isso de cor. E Deus também derrama sobre as nossas vidas a sua promessa. São inúmeras promessas. Em 2 Coríntios 1:20, está escrito assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus e por meio de nós. Aqui, queridos, nós podemos perceber que através de Jesus Cristo, nós temos o sim e o amém. O amém, nós temos aprendido que significa assim seja. Então nós temos acesso, sem ter que pedir, a salvação, a vida plena. Nós temos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos a paz. Não é a mesma paz que o mundo nos oferece, mas sim a paz que excede o nosso entendimento, que é a paz de Deus. Nós temos tudo isso disposto e disponível a nós. Eu posso até dar um exemplo, é como se eu fosse até o meu guarda-roupa e fosse ter que pegar essa vestimenta, essa blusa, e tivesse que pedir autorização. Por exemplo, para minha esposa, né? Eu pego essa roupa, eu pergunto para ela, eu posso vestir isso? Ela vai olhar para mim e vai falar, ué, você está ficando um pouco, né? Está doido, né? Porque já é meu, eu tenho acesso. E assim é as promessas de Deus nas nossas vidas. Queridos, simplesmente nós recebemos as promessas de Deus e nós colocamos diante de Deus em gratidão, não mais pedindo. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós agradecemos declarando, Senhor, eu recebo, muito obrigado. Queridos, existem promessas em nossas vidas. Basta a gente enxergar que através de Cristo nós temos o sim e o amém. Então, simplesmente nós caminhamos em concordância com Deus. Simplesmente nós caminhamos declarando a palavra.
Assim é em nossas vidas. Nós declaramos a palavra, usufruímos daquilo que Deus tem depositado em nossas vidas. Deus é bom. Não existe palavras que nos atinjam mais. Deus é bom. Eu e você recebemos o sim. Nós gritamos aleluia, glorificamos a Deus, nos alegramos com isso, porque os planos de Deus ao nosso respeito são os planos de prosperar, planos de um futuro, de esperança, e nunca foi para nós, os planos de Deus, nos causar danos. Nunca foi. Queridos, Deus tem promessas em nossas vidas. Eu posso dar um pequeno testemunho para vocês. Num dos cultos que aqui eu estava sentado lá no cantinho, Deus tocou muito forte no meu coração, e a gente tinha recém-chegado no AJ, no Aba Jovem, e Deus falou assim comigo: logo vocês estarão aqui na frente, mas não estou dizendo aqui no púlpito, mas sim aqui recepcionando essas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, que reconhecem a Jesus Cristo. O nosso papel hoje é revelar a Deus. Esse é o nosso propósito. Amar aqueles que aqui recebem a Jesus Cristo, que para eles é algo novo, é vida nova. E Deus tocou isso em meu coração. Mas, se eu não tomasse posse disso, se eu não entendesse a palavra de Deus e sentisse dúvidas, ou surgisse algumas perguntas, simplesmente, talvez eu estaria ali, sentado no mesmo lugar. Mas existem tantas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, reconhecer a Jesus Cristo. Nós estamos apresentando aquele que é Rei soberano, que é o nome acima de todo nome. Queridos, quando nós deixamos a dúvida ou perguntas entrar em nossos corações ou na nossa mente, nós às vezes estamos pensando que ainda somos herdeiros do homem caído, de Adão. E não é assim. Deus, ele tinha um relacionamento com Adão, no jardim, no Éden. E Deus, quando ele se aproximou de Adão, Deus perguntou: Adão, aonde você está? E em Gênesis 3:10, ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui nós podemos perceber que o medo nos faz se afastar de Deus. O medo nos traz desconfiança da palavra de Deus. O medo nos traz perguntas. O medo muitas vezes nos faz se esconder de Deus. E aqui cabe uma pergunta para nós: aonde você está? Aonde você está hoje? Aonde nós estamos hoje? Queridos, a resposta que nós devemos ter em nossa boca é em Jesus Cristo. Que não seja as dúvidas, que não seja as angústias que às vezes nós sentimos, que não seja isso, que não seja a natureza do homem caído. Não vivemos mais pensando na queda de Adão, onde nos trouxe o medo, a angústia, tristeza e tantas outras coisas. Não vivemos mais nas sombras dos erros de Adão. Hoje, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós reconhecemos que Deus é soberano em nossas vidas. Nós tomamos posse daquilo que Ele tem entregue a nós. Deus tem olhado para nós todos os dias. Tenha certeza disso. Não tenha dúvida. Deus sabe exatamente onde nós estamos.
Ele conhece os nossos corações. Não existe, não tem como nós se esconder mais. Queridos, receba Jesus Cristo, reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se ainda você conhece alguém que não conhece a Jesus Cristo, apresente Ele. Ali haverá mudança de vida, transformação, vida nova, tudo novo. Hoje, Deus nos chama de filho e filha, porque existem promessas em nossas vidas. Jesus se fez presente, se fez homem, foi morto, crucificado, derramou o seu sangue por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos a comunhão com Deus, somos herdeiros da graça e o nome dele é Jesus Cristo. Hoje não perdemos mais a nossa posição em Cristo. Queridos, aqui nós não perdemos mais porque foi Cristo que conquistou. Não somos nós. Jesus Cristo se achegou até nós. Não fizemos nada para merecer. Isso é a graça sobre as nossas vidas. Hoje somos filhos amados. E hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Deus não está mais distante da gente. Deus está próximo, está junto, Ele é presente. Nós somos Cristos aqui na terra. Queridos, não tire mais seus olhos. Não tire os seus olhos de Jesus. Não mude mais o seu alvo. Veja quem é Cristo e quem Ele é em sua vida. Nós podemos ver um pouco da verdade e a liberdade de Jesus Cristo em Mateus. Jesus ele está reunido com os seus discípulos e ali em volta dele surge uma multidão. Jesus ali ele fez a multiplicação de 5 pães, de 2 peixes, alimentou toda aquela multidão. E também ele curou alguns enfermos ali que ali estavam com ele. Em seguida, ele pede para que seus discípulos que estavam com ele entrassem num barco, porque eles estavam próximo do Mar da Galileia, e que fossem para o outro lado do Mar da Galileia. Então Jesus, ele se despediu da multidão e subiu ao monte orar. E nisso os discípulos já estavam longe da terra. E olha o que a continuação do texto, o que diz em Mateus 14, 25, 30, até o 33. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Só segura um pouquinho nesse texto, no anterior. Aqui, queridos, nós podemos ver que a palavra de Jesus foi direta para ele. Jesus disse a ele: venha. Jesus não disse para ele: venha, mas preste atenção nas circunstâncias. Ou venha, espere um pouco que daqui a pouco você vai afundar. Não. Jesus disse para ele: venha. Assim é, queridos, em nossas vidas. Jesus, quando você reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus simplesmente diz para você: venha. Não se preocupe, não tenha medo, não se ocupe com outras coisas, não olhe para o lado, olhe para mim. Eu estou declarando a palavra sobre a sua vida. E assim é, queridos. Pode passar para o 32. 31, desculpa. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou.
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui nós podemos ver que Jesus Cristo, ele já estava se revelando de uma forma divina. Ali era a natureza dele. Ele multiplicou os pães, os peixes, curou alguns enfermos e depois ele caminhou sobre as águas. E assim nós somos, queridos. Nós temos a natureza divina de Deus em nossas vidas. Basta ouvir a Jesus Cristo. Ele disse: venha, venha. Deus não nos deu espírito de medo. Somos livres quando encontramos a liberdade em Cristo, somente em Cristo. Conhecer a Jesus é receber a salvação, é crescer em graça e conhecimento. Porque a própria palavra diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ali, queridos, o medo, que em momento algum Jesus Cristo falou, o impediu de fazer progresso. Então a fé em Jesus Cristo é a única maneira que vence o medo. Quando sentir medo, confie somente em Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te segura. Simplesmente acredite, tenha fé em Jesus Cristo. Queridos, não importa o que aconteça, simplesmente permaneça debaixo da graça de Deus. Eu quero declarar que sobre a sua vida, que todo medo, que toda opressão, que toda intenção das trevas seja quebrada e anulada em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós não deixamos o medo nos controlar. Muitas vezes a nossa alma pode até sentir os sintomas, mas não deixamos a nossa alma nos controlar. O medo é uma evidência falsa do que se parece ser real. Nós podemos seguir com a boca seca, com os joelhos tremendo, com o coração acelerado, mas o medo não nos controla. Deus está conosco em todos os momentos. Deus é presente, queridos. Eu e você fazemos tudo o que for preciso fazer, porque Deus está conosco. Nós podemos sentir o medo, porque o medo muitas vezes é algo que nos afeta e não tem como nós fugir um pouco disso. Mas isso é a nossa alma. É como se a gente sentisse um toque, é a ação do medo, ou os efeitos do medo. Mas isso é sentir. Nós não tomamos posse do medo. Nós não temos medo. Quando não temos medo, nós não nos agasalhamos. Tomar posse e ter o medo, ele nos faz parar. Nós não conseguimos avançar. E aquela palavra que foi declarada em sua vida, você deixa de usufruir. Então, não tenha medo, não agasalhe. Hoje, queridos, Deus trouxe você aqui para você voltar para sua casa com uma atitude totalmente diferente da que você chegou. Ele te dá graça, que é Jesus Cristo. Ele te dá todo o conhecimento, que é a palavra de Deus. Use isso, declare isso. Em 2 Pedro 3,18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A fé em Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo nos faz avançar. Assim diz a palavra. Não temendo as mesmas coisas que temia. Em Isaías 4:1-10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim.
eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Queridos, aqui a gente tem aprendido que justiça é o estado perfeito. Justiça, queridos, em outras palavras, nós podemos direcionar como uma mão vitoriosa, uma mão forte e a mão fiel. Eu poderia muito bem aqui estender a mão para alguém e chamá-lo, falar: ei, venha que eu te seguro. Mas a mão de Cristo é muito mais que isso. Muitas vezes nós não imaginamos o que Deus tem depositado em nossas vidas. Queridos, mão vitoriosa, mão forte, mão fiel. Deus é fiel. Deus nos deu a graça, que é através de Cristo. Por isso nós somos fortalecidos em tudo que fazemos. Somos ungidos por Deus, para sermos cheios da presença do Espírito Santo. Nós sabemos que unção nos coloca numa posição de autoridade. Jesus Cristo é autoridade e nós somos assim com Ele. Em 2 Coríntios 1:21, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Permanecer aqui, queridos, nós sabemos que nós somos sustentados por Deus. É Ele que nos sustenta, com a mão de justiça, mão fiel e mão vitoriosa. Estarmos firmes em Jesus, somos aqueles que se apresentam de modo constante, inabalável e perseverante. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não muda. Sabemos que a palavra de Deus, ela é inabalável. Sabemos que Jesus Cristo, Ele tem firmeza no que Ele falou. E assim é sobre as nossas vidas. Quando você declarar algo, ou quando você estiver numa situação, declare simplesmente a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: venha, vem, caminhe. Em Marcos 4, 35 ao 41, diz assim: ó, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus disse que atravessaria para o outro lado do mar da Galileia. Então tenha certeza, porque assim é. Quando você falar e quando você declarar, através de Jesus Cristo, nós temos a certeza e temos a confiança. Esteja certo que você chegará. Jesus, Ele falou de uma forma pacífica com os seus discípulos. Ele falou porque Ele tinha paz. Ele sabia que Deus estava se revelando a ele em todo instante. E nós temos hoje a mesma paz de Cristo sobre as nossas vidas. Existe, queridos, confie, acredite que existe poder na palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus mostra a transformação de uma grande tempestade a uma calmaria.
Então, quando você estiver passando por alguma circunstância, tenha fé em Cristo. Acredite em Cristo. Confie nas suas palavras. Queridos, ali a falta de confiança em Deus levou os discípulos a ter medo. E Deus não nos deu o espírito de medo. A verdade é Jesus Cristo. A liberdade é somente em Jesus Cristo. Permaneçam em Jesus Cristo. Estejam firmes em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o próprio Deus que se revelou a mim e a você. Somos salvos somente através de Jesus Cristo. Somos livres e libertos. Não mais escravo de nada, nem de ninguém, nem das coisas e nem de situação alguma. Isso significa que nós andamos em espírito, que nós vivemos em espírito, que nós nos portamos em espírito e que nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito. Queridos, o Espírito somente nos traz a palavra de verdade. O Espírito Santo não nos traz dúvida, somente a verdade, que é a palavra de Deus. Queridos, nós somos revestidos pela palavra. Em Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Isaías 4,1 diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amados, louvamos a Deus pela sua palavra. Louvamos a Deus por Cristo. Hoje nós somos filhos amados. Isso precisa ser verdade em sua vida. Não deixe Satanás roubar isso de você. Nós somos filhos amados de Deus. Que isso seja verdade em sua vida. Esteja convicto disso. Porque se você entrar em alguma adversidade, isso não te afeta mais. A adversidade não tem mais importância. Porque sabemos que somos filhos. Queridos, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Ele é Rei dos Reis, é a graça. Confie nele, Jesus Cristo. Ele converteu água em vinho. Ele nasceu sem concepção normal. Jesus andou sobre as águas e subiu aos céus. Jesus alimentou uma multidão com somente 5 pães e 2 peixes. Curou os enfermos e os cegos. Ele foi chamado Rei dos Reis, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores. A Ele seja toda a honra, seja toda a glória. Jesus, nós sabemos que Jesus veio até nós. E Ele diz que ninguém vem ao Pai, senão por Ele, porque Ele é o único caminho. Queridos, quando Ele diz, quando ninguém vem ao Pai, Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, Ele está apontando para Ele. Veja Jesus Cristo em sua vida. Querido, que assim seja, que haja uma transformação, porque sabemos que Jesus nos conduz na palavra, a palavra de Deus, que é vida em nossas vidas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.